Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico número 14, Escatologia, Doutrina dos Últimos Acontecimentos. Hoje nós veremos a parte 2 do estudo, o arrebatamento da Igreja. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, a segunda vinda de Jesus. Item 3, a volta de Jesus é uma promessa. A seguir, Jesus falou de sua volta, os apóstolos falaram da volta de Jesus. Quando Jesus voltará? O que falta para o arrebatamento? Item 8. O que é a doutrina da iminência? Item 9. Interpretações sobre o arrebatamento. A seguir, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. A igreja militante e a igreja triunfante. A primeira e a segunda ressurreição. Considerações finais, quadro resumo do estudo. Item 1. Introdução. O arrebatamento é um dos maiores eventos esperados pela Igreja do Senhor Jesus na face da terra. Esse evento único acontecerá em 5 estágios. O som da trombeta de Deus que tocará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos salvos serão transformados e arrebatados juntos com os mortos ressuscitados, o encontro de toda a igreja com o Senhor Jesus nos ares e, por fim, estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é um mistério para o mundo, mas uma realidade para a igreja. Hoje vamos abordar diversos assuntos sobre esse acontecimento. Arrebatamento, origem do termo. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Tem origem do termo em latim rapere, que significa raptar, tomar à força, e do grego harpazo, e tem como significado levado, apanhado ou tirado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, o apóstolo Paulo faz menção ao arrebatamento da igreja e o seu encontro com o Senhor Jesus nos ares. Item 2. A segunda vinda de Jesus. Muitos teólogos dividem a segunda vinda de Jesus em 2 fases. Na primeira fase acontecerá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A segunda fase acontecerá 7 anos depois, no fim da grande tribulação. Se na primeira fase de sua segunda vinda, Jesus virá de modo não perceptível aos olhos do mundo, sendo percebido somente pelos salvos, na segunda fase ele virá de modo visível aos olhos de todos e acompanhado da igreja que foi arrebatada. Nesse estudo, vamos abordar a primeira fase da volta de Jesus. Item 3. A volta de Jesus é uma promessa. Pedro disse em sua segunda epístola que o Senhor Jesus não retarda sua promessa, como muitos a julgam demorada. No Evangelho de João, Jesus disse que voltaria. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele disse: Eis que venho sem demora. O escritor aos Hebreus disse que Jesus aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. As profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram. De igual modo, as profecias da sua segunda vinda também se cumprirão. Em João capítulo 10, versículo 35, Jesus disse que as Escrituras não podem falhar. Ao apóstolo João, o anjo disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Item 4. Jesus falou de sua volta. Nós vemos aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falou diversas vezes a respeito de sua volta.
E também em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vamos ler o versículo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Item 5. Os apóstolos falaram da volta de Jesus. Nós vemos aqui 1 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. São as cartas paulinas. 1 Pedro e a Epístola de Tiago, que são as epístolas gerais. E João, vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 28. João também falou sobre a vinda de Jesus. Ele disse: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Item 6. Quando Jesus voltará? Jesus voltará para buscar a igreja quando se cumprir o tempo dos gentios. Em outras palavras, o arrebatamento acontecerá quando terminar o período da dispensação da graça ou dispensação da igreja. Conforme já vimos, esse período é indeterminado e teve início no dia de Pentecostes e vai até o arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus, quando ainda estava com os discípulos, disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Observação. Depois da ressurreição, Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diante disso, entende-se que hoje Jesus tem autoridade para saber o dia de sua volta, ao contrário do que aconteceu quando ainda estava com os discípulos. Item 7. O que falta para o arrebatamento? O arrebatamento é um evento que não está condicionado a qualquer acontecimento anterior. A Bíblia nos ensina sobre os sinais que acontecerão antes do tempo do fim, o princípio das dores, e que podem sinalizar o iminente arrebatamento, tais como: letra A, a formação do Estado de Israel em 1948. Letra B, o progresso do saber e da ciência. Letra C, guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, fome. Letra D, a grande apostasia. Letra E, o florescimento do deserto em Israel. Letra F, a reconstrução do templo judeu em Jerusalém. Esse será o terceiro templo. Até hoje os judeus construíram 2 templos. O primeiro templo foi construído por Salomão. Foi destruído pelos babilônios quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde permaneceu durante 70 anos. O segundo templo foi construído depois do cativeiro da Babilônia. Em Ageu 2,9 nós lemos aquele versículo que é conhecido por todos: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, fazendo então referência ao segundo templo. Ele foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Item 8. O que é a doutrina da iminência? Conforme dito anteriormente, o arrebatamento é um evento sem sinais obrigatórios que o anteceda. Isso quer dizer que nada é preciso acontecer para que o rapto da igreja ocorra. Entende-se por iminente algo que está prestes a acontecer. Muitas coisas podem acontecer antes de um evento iminente, mas nada tem que acontecer necessariamente. É importante entender que o fato de o arrebatamento ser um evento iminente não significa que vai acontecer em breve. Concluindo, o arrebatamento é um evento que não exige que antes aconteça qualquer outro acontecimento e é um evento iminente que pode acontecer a qualquer momento ou que, mesmo sendo iminente, poderá demorar a acontecer. De uma forma ou de outra, Jesus orientou para que fôssemos vigilantes e nos alertou para que estivéssemos sempre preparados para a sua vinda.
Item 9. Interpretações sobre o arrebatamento. Há 3 tipos de interpretação a respeito do arrebatamento e a grande tribulação. Letra A. Pré-tribulacionismo. Essa linha de pensamento defende a ideia de que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Quem defende essa ideia geralmente faz uma distinção completa entre Israel e a Igreja, defendendo que a grande tribulação será somente para Israel e que a Igreja deverá ser retirada da terra antes. Letra B. Mesotribulacionista. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial, mas de repente essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade. Então acontecerá o arrebatamento. Letra C. Pós-tribulacionismo. Essa interpretação defende que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do Evangelho, até que então Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e para trazer grande juízo aos ímpios. Observação. Diferentes opiniões sobre o arrebatamento não afetam a salvação, mas é importante observar o que a Bíblia nos ensina. No tempo da igreja primitiva, o arrebatamento já era esperado. Em Mateus capítulo 25, versículo 13, está escrito para vigiarmos, pois não sabemos o dia nem a hora. Somente a interpretação pré-tribulacionista se enquadra nessas palavras, pois, de outra forma, como viver vigiando e esperando por Cristo, se o anticristo vai se manifestar primeiro, conforme ensina as interpretações meso- e pós-tribulacionista? Dessa forma, o posicionamento assumido nesse estudo é o pensamento pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Item 10. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 17, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, as pessoas que não morreram salvas em Cristo continuarão mortas e serão ressuscitadas posteriormente para a participação no grande trono branco, também chamado de juízo final. Os vivos convertidos e salvos no Senhor Jesus serão transformados e, juntos com os ressuscitados, subirão para o céu e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. No céu, a igreja remida participará do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, e simultaneamente na terra estarão acontecendo os 7 anos da grande tribulação. Leremos a seguir um importante texto bíblico que nos fala sobre a ressurreição dos mortos no dia do arrebatamento. Leitura bíblica de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. O texto bíblico diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Item 11. A igreja triunfante e a igreja militante. Entende-se por igreja militante aquela que ainda milita na face da terra, lutando pelas causas do reino de Deus. É a igreja que está ativa, a serviço do Senhor. A igreja triunfante é composta por aqueles que já partiram desta vida. Eles morreram salvos no Senhor Jesus. Eles combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Dessa forma, percebemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, que a igreja triunfante, os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, e a igreja militante, os salvos vivos que serão transformados, subirão juntos para encontrar com o Senhor nos ares. Nesse momento acontecerá o encontro do noivo com a noiva. Então se cumprirá a palavra de Jesus no Evangelho de João, quando ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Item 12. A primeira e a segunda ressurreição. Letra A. Farão parte da primeira ressurreição os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, as duas testemunhas, o grupo de mártires que aceitarão a Cristo durante a grande tribulação. Essas pessoas serão aquelas que vão se negar a receber a marca da besta e por causa disso serão condenadas à morte. Letra B. Farão parte da segunda ressurreição todos os ímpios, e acontecerá após o milênio, e todos os ressuscitados comparecerão diante do grande trono branco de Deus para receberem a condenação. Essas pessoas que serão condenadas são aquelas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Item 13. Considerações finais. Faremos aqui uma breve síntese da escatologia bíblica. Depois que Jesus arrebatar a igreja, haverá na terra um período de 7 anos conhecido como Grande Tribulação, no qual o anticristo se manifestará e governará segundo a eficácia e o poder de Satanás. Simultaneamente no céu, a igreja estará participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. No fim dos 7 anos acontecerá a volta de Jesus em glória, e ele derrotará o anticristo na batalha do Armagedon. Depois disso, não somente o anticristo, mas também o falso profeta será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Jesus prenderá o dragão durante 1000 anos no abismo, e durante esse período acontecerá o reino milenar de Cristo na terra, conhecido como milênio. No fim desse período, Satanás será solto, conseguirá corromper novamente a humanidade e vai conduzi-la a uma rebelião contra Deus. Então acontecerá a batalha final, e fogo cairá do céu e consumirá todos os inimigos. Satanás será lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Depois dessas coisas, acontecerá a segunda ressurreição, na qual os mortos comparecerão diante do grande trono branco de Deus para o julgamento. Cada um será julgado de acordo com as suas obras, e todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo. Os salvos, por sua vez, passarão a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Item 14. Quadro resumo do estudo. Nós começamos com a introdução, nós vimos que o arrebatamento é um evento inédito, e nós também vimos a respeito da origem do termo rapere, do latim, que significa raptar, tomar à força, e harpazo, do grego, significa levado, apanhado, tirado. Falamos sobre a segunda vinda de Cristo. Falamos que a volta de Jesus é uma promessa. Vimos os versículos nos quais Jesus falou a respeito de sua volta, e também os versículos nos quais os apóstolos falaram da volta de Jesus. Abordamos o assunto quando Jesus voltará, quando
se cumprir o tempo dos gentios. O que falta para o arrebatamento? Nada falta para o arrebatamento. O arrebatamento não depende de nenhum evento, de nenhum acontecimento. Continuação do quadro resumo. O que é a doutrina da iminência? Interpretações sobre o arrebatamento, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, a igreja triunfante e a igreja militante, a primeira e a segunda ressurreição, considerações finais, o que acontecerá depois do arrebatamento. Nós fizemos uma breve síntese sobre a escatologia. Canal Palavra de Vida, assim nós concluímos a parte 2 do estudo bíblico 14, Escatologia. Nós falamos hoje sobre o arrebatamento da igreja. Inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.